Quero ver se eu tô no ar aqui. Não é porque que travou aqui. HD aonde? Um HD lá atrás da TV. Atrás da TV. É. Se não tiver lá, e tá aqui. Gente, tá tudo preto aqui. Acho que eu não tô no ar, não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô no ar? Ah, tô no ar, tô no ar, tô no ar. Agora sim, tô no ar. Gente, eu postei uma foto, quer dizer, compartilhei uma foto porque eu achei muito verdade essa foto, onde tem três pessoas, no caso ali da cor negra, mas podia ser da cor branca, podia ser é, é, três índios, podia ser três orientais, isso não importa. É, quando você posta um post contra o preconceito, não significa que você acha que o preconceito não existe, né? O preconceito existe. Mas, antes de falar propriamente do post, deixa eu fazer aqui alguns esclarecimentos, né? Ainda bem que a maioria ali entendeu o que eu falei, né? Mas normalmente quem entende o que você fala são pessoas que pensam exatamente da maneira que você pensa, né? Então eu entendo que o preconceito existe. Eu vim de um lugar muito preconceituoso, extremamente preconceituoso, tá? O lugar que eu vim, o pessoal é... Não, não é esse. Esse aqui é do Nintendo. Como eu falei, tá, é isso. É, o lugar que eu vim tinha pessoas extremamente preconceituosas, inclusive dentro da minha família. É, 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 o ser humano ele é preconceituoso, na sua grande, não vou dizer grande maioria, mas uma boa parte. É mesquinho, é subversivo, é egoísta, né? Foi até eu sempre falo isso nas lives que eu faço com o professor Flávio Harley de história, que em algum momento do passado do homem pré-histórico foi importante ele ser egoísta para com o seu clã. Foi importante ele ser todo esse tipo de coisa para sobreviver numa época em que, né, eles brigavam pela comida, se matavam pela comida. Mas a partir de que o homem passou a ser sociável, passou a ter sociedade, passou a viver em sociedade, espera-se que essa sociedade vive em harmonia. E é óbvio que não aconteceu isso. A escravidão no Egito foi prova disso, né? Embora não seja essa escravidão que aconteceu mais recentemente em países como Estados Unidos e Brasil, né? Isso foi absurdo, né? Só que assim, a pessoa sempre pensa no lado dela. Então, se ela é índio e ela é coitadinha, né? Aquela pessoa que tá com esse tipo de coisa na cabeça dela, né? Eu sempre bato no peito aqui e digo que eu sou índio Guarani e eu tenho a felicidade de ser indígena, de ter traços indígenas. Hoje não muito fortes, mas se vocês me vissem quando criança, vocês iam entender. Deixa eu só, pera, deixa eu só dar um, isso, agora sim. Só pra me ver se eu tô no ar mesmo, tudo certinho. É preciso entender que quando a gente está batendo contra o preconceito, nós não queremos dizer que o preconceito não existe. Nós não queremos anular o preconceito. Nós queremos mostrar que o preconceito é uma burrice. Porque o Brasil é miscigenado. O Brasil é gigante, o Brasil é imenso. O Brasil tem 200, se eu não me engano, 203 milhões, né, de habitantes. Certo? E ele é miscigenado. É impossível alguém aqui ser 100% branco e alguém ser 100% negro. Já começa por aí. Né? Então você vai ter e índio, né? Você vai ter alguma porcentagem mesoamericana, europeia, né? Africana, né? Nós também precisamos, aê, mortal, beleza? Nós precisamos também lembrar que que até o momento, até onde já se pesquisou com todas as aspas possíveis, o ser humano veio da África, tá? O ser humano mais antigo encontrado na Terra, né, é africano. Então é meio burrice querer achar que sabe que existe alguma diferença da pessoa, de uma pessoa para outra, conforme a sua etnia. Agora, dito isso, dito que eu entendo, já passei pelo preconceito quando eu era criança, né? Na minha cidade, na escola, de pessoas que
Eu sofria muito assim, por eu ser nem ser branco nem ser índio, né? Os branquinhos me chamavam de bugre, o pessoal da minha família me chamava de bugrão, sabe? Riam da minha cara, tiravam sarro de mim, me menosprezavam, não todos, mas tinha uma catrefa ali dentro da minha família que fazia isso comigo, sabe? E eu pequenininho eu já via aquilo doía em mim, aquilo era ruim pra mim, porque de tanto alguém falar pra você chamar você de algo, parece que esse algo é ruim. Mas depois que eu entendi que eu vim de sangue correntino, meu avô fez questão, explicou pra mim que o sangue dele era correntino. A minha avó é paraguaia, faleceu, minha avó por parte do meu pai faleceu, falando bem mal português. E é a Guarani, né? É uma Índia paraguaia, Índia Guarani. Então eu tenho no sangue a força do sangue Guarani muito mais forte, porque eu me pareço muito com meu pai. Cresci ouvindo música paraguaia, né, passando essa cultura paraguaia. Isso me fez. Isso foi muito importante para mim. E sou de família pobre, muito pobre. Mas quando eu saí da casa dos meus pais, que graças a Deus não faltava nada, e comecei a minha vida social sozinho, eu passei fome. E não foi uma vez que eu passei fome. Foram várias vezes que eu passei fome. E isso também foi muito importante para mim. O meu post, agora vamos falar exatamente do post. O meu post lá, colocando 3 pessoas da mesma etnia, um preso, que não importa se é pobre ou se é rico, ele estava preso porque ele estava passando por um julgamento, ele era um réu de alguma coisa, provavelmente, né? Provavelmente, ele ou é culpado ou é inocente, mas esse não é o mérito da questão. A questão é mostrar que ali você tinha um réu, né? Se eu não me engano, com as mãos para trás ali. Você tem o advogado dele e o policial atrás dele, todos da mesma etnia. Quer saber a etnia? Olha no meu timeline que você vai entender o que eu estou te falando. Tá certo? Então o preconceito existe. E muitas vezes o preconceito vem das pessoas das etnias de minoria, não é só da maioria. Lembrando que o Brasil não é de maioria branca, portanto, pessoas de outra etnia não são minoria. As mulheres não são minoria no Brasil, pois o Brasil, o último censo mostrou que existem muito mais mulheres do que homens no Brasil. Então as mulheres não são minoria, né? É gigante a diferença. Só que assim, imputaram na nossa cabeça nos últimos anos, e ainda tem um resquício dessa gente imbecil, medíocre, hipócritas, imputaram na cabeça do jovem, sabe, que por você ser de tal cor ou de tal etnia, você vai sofrer na mão de outras pessoas. Mas quando você para prestar atenção, você nota que muitas vezes aquela pessoa que está te deixando naquela situação de preconceito, essa pessoa é da mesma etnia sua. Nem sempre ela é da etnia diferente. Por quê? Porque eu volto a falar o que eu falei no começo aqui do vídeo. O preconceito, o egoísmo, a falta de caráter indifere da situação econômica, social, do gênero da pessoa, não importa. Pessoas que estão estudando, se formando, pessoas formadas, saem imbecis, porque são imbecis, porque gostam de ser imbecis, ou porque foram manuseadas por pessoas que fazem esse trabalho muito bem, que moldam, às vezes a pessoa foi bem ensinada dentro de casa, mas sai formado das escolas brasileiras aí como pessoas imbecis, achando que aquilo que aqueles mestres, entre aspas, ensinaram a eles é a realidade. Mas quando cai na sociedade brasileira, dependendo do lugar que ela mora, porque tem lugares no Brasil que, infelizmente, a mediocridade, o preconceito ainda reina, essas pessoas acham que o mundo é assim. Mas não é mais para o mundo ser assim. Hoje você tem que trabalhar e se sustentar, você tem que ensinar aos seus filhos que ele tem que trabalhar e se sustentar. E que se alguém vier com preconceito pro lado dele, ele revide. Revide porque somos todos iguais. Segundo a Constituição brasileira, somos todos iguais. Não importa o seu credo, não importa a sua opção sexual, não importa a sua situação social, não importa nada, nós somos todos iguais. Não é, né? Na verdade não é. Porque você tem aí um clã político que está acima da gente. Inclusive agora, com a situação econômica atual aí, todo mundo aí com restrição salarial, todo mundo ganhando menos, e aquele clã político que está lá,
Que aí não importa se é direita, esquerda ou centro, tá todo mundo lá ganhando mais que a gente, ninguém diminuiu o salário, tá todo mundo lá ganhando a graninha deles lá. Aí você tem pessoas como eu conheço, líderes de grupos sociais que pregam contra o preconceito e são preconceituosos. Eu conheço pessoas que passam situação dentro da própria, do próprio grupo deles, do próprio clã deles. Passam situação. Cansei de ouvir pessoas falando pra mim que o próprio meio deles é preconceituoso. Porque eu volto a dizer, o preconceito está na cabeça do ser humano. O ser humano mantém esse preconceito porque isso gera algum tipo de lucro, né? A pessoa lucra de algum jeito. O que eu fico puto é que assim, ó, eu moro num lugar do país que onde a maioria é europeia, portanto pessoas de pele clara. E se eu chego no semáforo, quem está pedindo dinheiro lá no semáforo? Crianças brancas, com traços europeus. Tem negros aqui? Tem pessoas negras aqui. Tem japonês? Tem. Mas quem é a maioria? É maioria branca. Então, se você for numa favela aqui no sul do país, você vai ver uma grande maioria branca. Vai ter negros, com certeza vai ter negros. Tem as pessoas negras, japonesas, índias, tem em todo o país. Agora, se eu vou lá no Nordeste, aonde a grande maioria é de pele mais escura, quem vai ser advogado lá? Quem vai ser o policial lá? Porque do jeito que as faculdades brasileiras e os ideologistas brasileiros pregam, não importa onde você vá, o doutor vai ser branco do olho azul. E o bandido vai ser negro. E eu canso de ver notícias falando sobre prisões de pessoas negras e eu olho lá e o policial também é negro. Não é, claro que isso não é uma lei. Você tem policiais de todas as etnias, assim como você tem bandidos de todas as etnias. Quem mora aqui no sul do país vai me entender. Quem mora aqui no sul do país vai me entender. Que quando passa pelo semáforo, quando recebe pessoas na porta pedindo dinheiro, a etnia dessas pessoas, na grande parte das vezes, são brancas. Porque essas pessoas estão aqui, passando uma situação econômica aqui, ou porque não estudaram, ou porque não a família desestruturada dá uma tendência da pessoa não conseguir estudar como deveria, não ter o pai e a mãe presente, né? Existe N coisas que podem acontecer. E aí eu volto a frisar, não importa a cor da pele dessa pessoa. Ela vai passar fome, ela vai sofrer o preconceito por ser pobre, porque o pobre sofre preconceito, independente da cor dele. Você pode pegar, que nem o meu filho aqui, que é lindo, maravilhoso, aqui, ó, bonitão, veste ele de mendigo e bota ele dentro do shopping e coloca uma outra pessoa lá, de outra etnia, bem vestido, de trajado, paletó e gravata, bota lá e vê quem que os atendentes vão dar mais ideia. Eles vão atender o mendigo ou vão atender o ricaço? Com raras exceções, o ricaço vai ser super bem atendido, enquanto o mendigo vai ser mal atendido ou talvez até enxotado. Porque existe um preconceito, um preconceito contra a situação econômica da pessoa. Então é muito fácil para quem fica batendo no peito dizendo que existem minorias no Brasil, porque ouviu ali o professor dele falando, ou porque ouviu algum político vagabundo se dar bem em cima das minorias, falar, e aí a pessoa acha que aquilo é a realidade. Quando você vai ver, quem são os grandes cantores dos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos você tem uma diversidade bem menor que a do Brasil. Lá sim, lá você tem uma minoria. Lá você tem a grande maioria europeia lá. Né? E até parte da Ásia, né? Foi para lá. Grandes centros asiáticos dentro dos Estados Unidos. Né? Você tem até filmes acontecendo ali naqueles lugares ali. Então lá você vai ter uma situação diferente do Brasil. Não posso falar sobre os Estados Unidos, não moro lá. Agora, aqui no Brasil, onde está todo mundo miscigenado, onde todo mundo tem que trabalhar,
aonde todo pobre, todo cara que é pobre, que é de família pobre, sabe muito bem como ele é tratado. Então não adianta você bater no peito porque você se acha de uma minoria, coisa que no Brasil não acontece, porque aqui a grande minoria, volto a dizer, é das pessoas brancas, né? Claro que a grande minoria mesmo são os asiáticos aqui no Brasil. Depois deles você vai ter aí os indígenas. Depois dos indígenas, aí você teria os europeus como minoria. Certo? A grande maioria aqui do Brasil hoje é pessoas é, de digamos assim, num arco-íris de cores de tom de pele tendendo para o escuro. Isso é bom? Isso é ruim? Isso onde eu estava comentando ainda hoje ou ontem com meu filho, que isso é muito bom. A miscigenação brasileira dá para o brasileiro uma força contra a doença que você não imagina. As doenças sofrem para proliferar num lugar onde você tem organismos dos mais variados tipos. E por isso, muitas doenças proliferam na Ásia, justamente porque lá eles só se causam entre eles. A miscigenação na China, no Japão, né, em países das pessoas com aqueles traços típicos orientais, você não tem essa miscigenação que você tem fora. Tem pessoas lá sem os traços? Tem. Tem pessoas miscigenadas? Tem, mas é um número ínfimo perto do que o Brasil é hoje. Então, a nossa luta tem que ser contra o preconceito total. E não você ficar apoiando que se continue dizendo, se continue perpetuando um preconceito de ambos os lados. Porque hoje você não tem. Hoje você tem assim, ó, dois grupos. Aquele grupo que não quer o preconceito. Ele não quer o preconceito. Eu estou nesse grupo, eu não quero o preconceito. Eu estou cagando pro preconceito. Eu estou cagando para quem é contra o meu estilo de vida, para quem é contra a minha escolha política. Eu tô cagando, mano. Se você é anti-bolsonarista, sai do meu face. Tá fazendo o que aqui, mano? Entendeu? Eu sou anti-racismo. Então, se você quer continuar se apegando nessa história de que existem muitos racistas e que as pessoas de outra raça sofrem no Brasil, ganham menos, apanham nas ruas dos policiais, eu tenho familiares policiais e que são pessoas do bem, que são pessoas que não saem por aí batendo em pessoas de outra etnia. E que também são miscigenadas. Então é complicado no Brasil você querer imputar o que acontece lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil nós temos uma situação bem diferente. Aqui nós temos que lutar para que o Brasil dê mais oportunidade para as pessoas, diminuir esse estado inchado que a gente tem aqui, estado político inchado, diminuir os cargos políticos no Brasil, reduzir esses valores que eles ganham, que é imenso, eles ganham muito, reduzir o valor do judiciário também, acabar com esse negócio de pessoas viverem perpetuamente em cargos públicos. Fez merda, tem que perder o emprego igual as pessoas que trabalham no meio privado. Essa tem que ser a nossa luta. Outra coisa que eu acho uma grande imbecilidade é falar, as pessoas, porque na verdade é o pobre, né? Mas eles não falam isso. É o pobre que não tem direito e nunca teve nos últimos sei lá quantos anos, desde que eu sou gente, que eu vejo que quem vai para a faculdade tem que alguém manter quem está na faculdade. Faculdade pública no Brasil é caríssima. Você não consegue manter um filho numa faculdade pública do Brasil. Você gasta um monte. É isso que tem que acabar. Tem que pegar quem tem condições de pagar e vai para a faculdade privada, filho. Vai pagar. Você pode pagar. Deixa aqui quem não pode pagar. Aí sim, aí você vai abrir oportunidade para pobre estudar, não importa a etnia. Agora tem graça, eu vou pegar o meu filho, porque eu sou de raça indígena, eu sou da minoria, vou pegar o meu filho aqui que tem aparência caucasiana, bonitão, pego ele, coloco lá e ele vai ter mais direito em cima de uma outra pessoa lá que às vezes até mais pobre do que eu, mas que é de pai branco, que não tem nenhuma etnia, ou aparente, né? Porque eu volto a dizer, é impossível alguém ser 100%
branco no Brasil, ou 100% negro, ou 100% japonês. Você vai ter em algum momento ali uma outra raça inserida nesse contexto. A menos que você veio do Japão ontem. A menos que você seja de primeira ou segunda geração, filho de japoneses ou de outra raça. Ou de outra etnia, não importa. O que tem que acabar no Brasil, urgente, o que tem que acabar no Brasil é essa ideia de ficar apartando os brasileiros. Então você tem aqui o branco, aqui o índio, aqui o japonês, aqui as mulheres, aqui os gays. E tá todo mundo contra eles. Sabe? É todo mundo um contra o outro. Enquanto vocês ficam brigando entre vocês, e eu me incluo nisso porque eu sou brasileiro, aqueles vagabundos lá em Brasília lá estão ganhando dinheiro às suas custas. E outros que cresceram os olhos aqui embaixo vão subir rápido, porque eles pensam igual aqueles vagabundos lá de cima. Você está lutando para sobreviver. Olha, eu conheço tanta gente que se formou e trabalhou sozinho, manteve a faculdade sozinho, teve que se virar para pagar a faculdade. Porque a família era pobre, não podia pagar, comprar livro, não podia manter eles nas capitais. Nem todo mundo tem alguém para manter. Normalmente, quem ganha estudo de graça, não dá valor. Entendeu? Claro, não, com raras exceções. Mas não dá valor. E outra coisa também. Você ter um diploma embaixo do braço não faz de você uma pessoa mais inteligente do que as outras. E nem mais que tem mais conhecimento. Não adianta eu pegar um cara, eu tenho hoje 44 anos, vou fazer 45 anos, certo? Não adianta eu pegar um agente de viagem de 25 anos de idade, que tem a metade da minha idade praticamente, e dizer que eu sei mais do que ele sobre a França, por exemplo. E o cara faz viagens para a França toda semana. E eu queria dizer para ele que eu sei mais do que ele na França. Não porque ele trabalha, é o trabalho dele aquilo ali. Então essa ideia de você saber mais do que o outro sobre um assunto, você vai ter que ter mais estrada do que essa outra pessoa no assunto, para você querer bater de frente com ele. E não adianta também você pegar a sua realidade e querer impor a sua realidade sobre a realidade de todos os brasileiros, que isso também não dá certo, não. Você pegar uma pessoa, por exemplo, que morou a vida toda no sítio lá no interior da Bahia, e você pegar uma pessoa que morou no centro do Rio de Janeiro a vida toda dela, pegar os dois e colocar um do lado do outro, você vai ter duas realidades diferentes de pessoas que não dá para você basear em nada a experiência deles. Então você tem que entender que o que está acontecendo nos Estados Unidos não pode se refletir aqui no Brasil. Isso significa que no Brasil é mil maravilha? Não. O Brasil existe muito preconceito das pessoas que têm uma situação econômica melhor do que as que não têm. Eu canso de ver funcionário público, porque tem lá o seu emprego garantido, cagando para quem é da situação privada, para quem trabalha no privado, para os autônomos, cagando, porque não tá nem aí. Porque não vai faltar. Agora, se faltar para ele, mano, aí a situação muda. Se faltar dinheirinho na continha dele, muda. Mas enquanto o dinheirinho tá entrando no bolsinho dele, é hashtag fica em casa, é hashtag não vá trabalhar, é cheio de hashtag ele não. Agora, quando tem que trabalhar igual eu, tem que sustentar a família, tem que fazer render dinheiro, tem que inventar. Agora, quem está passando por isso é o Leandro ali, ó. O Leandro Nunes está passando pelo mesmo que eu estou passando. Trabalha por conta, no meio de uma pandemia que poderia, todo mundo com os cuidados poderiam estar trabalhando, porque nós temos que ser responsáveis pela nossa própria saúde e higiene. Nós poderíamos estar com toda a segurança, assim como você vê um monte de gente na rua aí, de máscara. Quer dizer, você não pode trabalhar, mas você pode ir na padaria. Não, você não pode pegar um ônibus, mas pode pegar o metrô. No caso do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, você tem que ter na sua cabeça de que a sua realidade só vale para você. Não vale para os outros. Não adianta você brigar por uma realidade que não é sua realidade. Com certeza existem pessoas de diversas etnias no Brasil que já passaram por preconceito. Mas um preconceito maior que a gente encontra em vários lugares do Brasil, porque eu já morei em 3 estados brasileiros, e todos eles têm esse mesmo problema, que é o preconceito contra o pobre.
O pobre fede, o pobre atrapalha, o pobre é indesejável. O pobre só serve para o político ir lá bater fotinho na época da campanha, ou para você ir lá dar uma cesta básica pro pobre bater foto e colocar na rede social. Ó, dei uma cesta básica aqui, ó. Só falta pegar essa fotinho e negociar com Deus um lugar no paraíso, porque tá dando comida. Então é isso que eu quis dizer com esse post. Que não importa a sua etnia, se você trabalhar, se você enfiar a cara no serviço, se você estudar de verdade, você vai chegar lá. É óbvio que eu não estou querendo dizer que o preconceito não existe, mas você tem que cagar pro preconceito. E você tem que se indignar contra o preconceituoso, porque no Brasil preconceito é crime. E é isso. Nada mais que isso. E você vai se surpreender quando você vê que no seu meio, das pessoas que lutam contra o preconceito, entre aspas, são preconceituosas. Porque você está batendo no peito dizendo que defende as minorias e ofendendo as pessoas que são de outra etnia. Fica bonito para o brasileiro falar contra o branco quando você tem aqui no sul do país os italianos, que são pessoas de bem, os alemães, que são super gente de bem, os próprios portugueses, que são brancos, a maioria, grande maioria deles são pessoas de pele branca. Você falar, é bonito pra tua cara falar que todo policial bate em pessoas negras, quando você tem policial na sua família e muitas vezes policiais que são de pele escura, são negros, ou africanos, ou afrodescendentes, como você queira falar. Então não adianta você pegar e imputar nas outras pessoas um preconceito que é seu, que você recebeu esse preconceito lá na sua escola, lá com a sua professora de ciências humanas lá, seu professor e sua professora, e você acatar aquilo como verdade e sair por aí dizendo que todo o branco é preconceituoso, todo negro sofre e não vai ter oportunidade na vida. O Michael Jackson era loiro, loiríssimo. Deus o livre, a etnia do Michael Jackson. Né? O Michael Jackson ficou famoso porque ficaram com dó dele. Não existe meritocracia para negro. Né? Se você pegar 10 pessoas famosas nos Estados Unidos, atores, pelo menos 5 vão ser de pele escura. Eu mesmo, se eu falar para você os atores que eu mais gosto, a grande maioria vai ser negra. Ed Murphy, o Lawrence lá, que eu nunca sei o sobrenome dele, o Lawrence, nossa, mano, tem um monte, cara. Cantores Whitney Houston, Lionel Richie, Prince, Michael Jackson, jogadores de basquete, então, NBA, que eram... Nossa, eu amava assistir a NBA. Cansei de ver barzinho lotado de gente assistindo a NBA. Na época que a NBA era forte no Brasil. Praticamente 90% dos brasileiros amam o samba. O carnaval, as pessoas se exporam ao vírus no carnaval. Eu não curto carnaval, mas muita gente curte. Foi lá. Passou o risco lá de pegar o vírus. Alguns até pegaram o vírus. E o carnaval no Brasil era uma festa, um brinde à miscigenação. Né? A capoeira. A capoeira é brasileira. A capoeira é um orgulho pro brasileiro. Eu poderia ficar aqui horas e horas e horas falando sobre cada etnia. Nós temos japoneses de uma inteligência ímpar. A tecnologia japonesa, as grandes marcas tecnológicas que você conhece, se você somar 5, pelo menos 3 vão ser japonesas. O preconceito é uma coisa imbecil, de pessoas que são imbecis. E é crime no Brasil. O meu post que eu postei, não vou tirar, vai ficar ali, e representa uma luta contra pessoas imbecis. Não importa a etnia dessas pessoas. Existem pessoas imbecis de todas as etnias. Talvez eu seja uma delas, talvez eu também seja um imbecil. Aliás, nem é bom você confiar no que eu estou falando. Dá uma estudada. Veja bem quem quer
manter essa história do preconceito no Brasil? Para quem importa essa história das minorias? Para quem é bom que existam as minorias? Para quem que é bom que nós é, nos degladiamos uns contra os outros? A quem importa que o Brasil não esteja unido numa hora dessa? Presta bem atenção. Tchau. Hoje eu tô puto, desculpa aí. E até o próximo vídeo. Tchau.